Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio aí do Seguro na Veia. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial, a Laisa. A gente vai conversar sobre seguro de vida. A gente vai conversar mais sobre a importância de contratação do seguro de vida, a importância que isso tem aí no mercado para garantir, né, melhor, vamos dizer assim, a vida das pessoas, uma proteção familiar mais consciente. Laila, se apresenta aí pra gente. Isso aí. Fala pra gente quem é a Laisa, da onde que a Laisa vem. Joia. Vamos lá. Luiz, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto. Um assunto que é de tamanha consciência, né, para as pessoas, Sim. porque as pessoas não entendem o tamanho da importância de se ter um seguro. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né, gente? Meu nome é Laisa Faller, eu tenho 32 anos, sou mãe do Dom, casada com o Hugo, e vim do mercado bancário há mais de 12 anos que eu trabalho com finanças, a maior parte deles, né, no mercado bancário, e depois disso eu senti a necessidade de buscar um pouco mais de informação a respeito desse assunto de proteção de pessoas por conta de uma situação pessoal que eu vivi em casa. Então, o meu propósito hoje é, de fato, ajudar pessoas da maneira que eu puder. Porque dentro do banco a gente era muito generalista, né, Luiz? Muito. A gente é gerente, a gente lida com tudo, né? A gente trabalha com financiamento, a gente trabalha com consórcio, a gente não tem uma especialidade em si, apesar de eu lidar com um tipo só de público. E acaba sendo a venda também sendo um pouco diferente do que você faz hoje, né? Completamente diferente. A venda no banco é aquela venda um pouco meio que casada, porque Sim. você, né, tá vendendo ali um financiamento, tá fazendo outras coisas e acaba no meio daquilo ali você vendendo seguros, né? Vamos dizer assim. Isso. E já hoje a gente faz uma venda mais consultiva, né? Exatamente. Tentando entender o que o cliente precisa. Exatamente. Então, eu costumo dizer até para os meus clientes que eu não tenho nenhum produto pronto para apresentar para eles. Eu faço esse atendimento em formato de consultoria mesmo, eu marco reuniões com essa pessoa, né, com esse possível cliente. Eu entendo qual é a realidade de vida dele primeiro, para depois eu montar algum tipo de solução para ele. Porque o Luiz não é igual a Laisa. O Luiz talvez é casado, tem um filho mais velho do que o meu, ou às vezes tem mais de um filho, ou não é casado, ou é solteiro. Eu tô atendendo um médico que é jovem, sem filhos. Então, ninguém é igual a ninguém. Sim. Nenhum perfil é igual a ninguém. E no banco não era assim. A gente colocava todo mundo dentro de um mesmo bolo, olhava-se uma tabela, pela sua data de nascimento, a gente te mostrava um seguro de vida. E muito voltado somente para o evento morte, que é o que não é que eu menos trabalho, né? Mas o morte é um dos eventos que eu trabalho hoje. Que a gente tem certeza, na realidade. Que a gente tem, é o único evento que a gente tem certeza que vai acontecer, né? Exato, mas é um dos eventos que eu trabalho, né? Então, essa forma personalizada de se trabalhar foi o que me encantou. Eu já via buscando uma outra área para sair do banco, né, para trabalhar, para deixar de ser generalista e me tornar especialista. Então, antes de eu tomar essa decisão de sair, eu vinha estudando o mercado segurador, vi que o mercado segurador é um mercado que é um oceano azul para se trabalhar, porque não sei se você sabe desse dado, provavelmente sim, mas apenas 17% da população brasileira tem um seguro de vida hoje. E desses 17%, pessoal, 50% sabe o que tem, e os outros 50% não sabem ou fizeram aquele seguro por aplicativo do Nubank ou do C6 pelo telefone, ou porque foi imposto pelo gerente do banco. E você sabe que eu já tive, assim, vários casos, né, de cliente, né, assim, pessoas próximas, né, próximas a mim, que achavam que a pessoa tinha um seguro de vida bem feito, vamos dizer assim, morria aí por uma causa natural e quando ia ver tinha apenas morte acidental. Que é completamente diferente. E que normalmente é isso que é vendido nos bancos, né? Exatamente. E aí, às vezes, a gente faz essa consultoria, né? E às vezes você fala assim, quanto que fica esse seguro? Você passa o orçamento, cara, não, mas eu pago lá um seguro, pago menos da metade do preço. E você vai ver, o cara tem só acidentes pessoais. E mais nada. E aí ele acha que a família dele tá segura, E ele acha que a família dele tá protegida e tá segura. E uma outra coisa que eu acho legal nesse atendimento consultivo é que eu costumo dizer para os meus clientes que eu acompanho a vida deles, Luiz. Porque a minha vida hoje é completamente diferente do que era 5 anos atrás. Sim. E daqui a 5 anos, quando a gente for conversar de novo, a sua vida vai ter mudado também.
Talvez você, né, vai ter tido um outro filho, talvez não, tenho certeza, o seu patrimônio vai ter aumentado, a sua renda vai ter aumentado, as suas despesas vão ter aumentado. Então, o seguro de vida, ele precisa andar junto com a sua evolução de padrão de vida, de patrimônio, de tudo. Então, é muito bacana essa consultoria, porque a gente vai no detalhe, né? Eu tive aqui, eu atendi, veio no meu primeiro podcast, né, veio uma pessoa, que é a doutora Luciene, e eu faço os seguros todos dela, né? E a gente conversando, aí eu falei com ela, sua filha tá fazendo medicina, né? Ela falou, tá. Eu falei, pois é, aquela apólice do seu seguro de vida nós temos que aumentar. Porque já o cálculo que foi feito pra época já não condiz hoje, caso, né, ela venha a faltar, a filha dela terminar a faculdade ao menos. Entendeu? Então, eu falei com ela que é importante a gente fazer esses aumentos, né, de cobertura, justamente para garantir. Ela falou, é verdade, então você pode me procurar, então já foi feito esse aumento, porque a gente tem essa preocupação do cliente, no caso, ele tá 100%, porque eu falo que o cliente em si, né, determinada cobertura, ele não vai procurar a gente, porque não vai mais estar aqui. Sim. Mas vão ficar os familiares, que são as pessoas envolvidas e principais, né? Que a gente vai ter que dar esse suporte, e aí você vai falar o quê? Se não... Pô, isso não dá, né? Pra pagar a faculdade da filha, não dá pra isso. Precisa estar de acordo. Fazer um seguro por fazer, Luiz, eu prefiro nem fazer. É melhor nem fazer. Eu atendo meu cliente dizendo exatamente isso. Olha, fulano, eu não tô aqui para te vender mais um seguro. Eu tô aqui, de fato, para resolver um problema caso você tenha. E um deles não é se você tiver, é quando você tiver, que é a sua ausência. Que a gente não tá falando se é se acontecer, é quando acontecer. Quando acontecer, então eu preciso fazer algo que de fato vá te proteger, porque se for para eu fazer por fazer, eu prefiro não te atender. Não é o meu foco, a minha missão é te proteger mesmo. A minha missão é deixar a faculdade do seu filho garantida, se você não tiver aqui amanhã. Ô, Lais, eu falo assim, quando a gente fala em seguro de vida, infelizmente as pessoas pensam somente na morte. Só. Então vamos falar um pouquinho sobre as coberturas em vida. Vamos. O que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes em vida, que vai cobrir para eles? Luiz, vamos lá. São tantas coberturas, né, que são maravilhosas, mas uma das coberturas que eu mais me chama a atenção quando eu conheci é a cobertura de doença grave. Que é uma cobertura que pode sim auxiliar, né, a nossa vida financeira. E eu tô falando das despesas pagas do hospital para fora e não as despesas pagas do hospital para dentro. Porque quando eu vou conversar com o meu cliente, Laísa, mas eu tenho um plano de saúde. Se eu tiver um câncer, até o SUS vai me ajudar, porque hoje nós temos, né, tudo, né, para poder. Algumas cidades até falam que o SUS é melhor do que em outras, enfim. Interior, principalmente. Interior, mas não é essa a questão. Eu tô dizendo de um diagnóstico que pode te tirar do seu hábito de trabalho, né? Pode te tirar do seu padrão de vida e fazer com que você pare de gerar renda. E fora que os custos que um câncer, por exemplo, te traz, vai deixar, né? Você vai ter que vender um apartamento ou tirar da sua reserva de emergência. E essa cobertura é uma cobertura tão maravilhosa, onde ela pode te suprir tudo aquilo que você construiu sem precisar utilizar. Então, foi uma cobertura que me chamou muita atenção. Foi a cobertura de doença grave, que é uma cobertura importantíssima. E engana-se quem pensa que eu acho muito difícil isso acontecer comigo. Cada vez mais comum acontecer com pessoas mais jovens. Porque o índice, principalmente do câncer, né? Ele cada vez se torna maior, infelizmente. Porque a nossa vida é completamente diferente da vida dos nossos avós. Antigamente, nossos avós se alimentavam coisas de roça, né? Muito bem, era aquela comida mesmo, né? Verdura, fruta, arroz, feijão. Hoje o industrializado, indústria farmacêutica, o capitalismo tá aí para poder desregular tudo isso. E aí tá cada vez mais forte essa questão do câncer. A questão do estresse, trazendo um infarto, um AVC, algo nesse sentido. Você sabe que essa cobertura de doenças graves é uma cobertura mais recente, né? Eu falo que eu sou consumista de seguro. Isso aí é muito importante, que pelo menos eu consumo o que eu vendo. Que eu acho que é muito importante.
Então eu falo que eu tenho seguro desde os meus 23 anos. Na época não existia cobertura de doenças graves. Em 2017 eu tive um infarto, né? Aos Caramba. 45 anos. Jovem. E a gente acha que nunca vai acontecer, só acontece com um vizinho, né? Dormi bem, acordei infartando e não tinha essa cobertura. Graças a Deus eu tinha cobertura, pelo menos, né? Um DIT que cobriu meus dias parados, que já é alguma coisa. Sim. Então, eu falo que se eu tivesse doenças graves, pelo menos, era um dinheiro a mais, né, pra gente poder se cuidar melhor. Que eu falo que é o pós, igual você falou, né? É o pós. Sim. O pós você poder se cuidar melhor, Sim. você tá mais tranquilo, porque, querendo ou não, né, o infarto vem proveniente aí de estresse, de muita carga de trabalho, Sim. aquela vida corrida que nós brasileiros normalmente temos. E só um parênteses, né, Luísa? Sei que a gente está falando das coberturas em vida, mas é que uma coisa puxa a outra. O que compra uma pólice de seguro hoje é a sua saúde, não é dinheiro. Então, o que aconteceu comigo, por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso, porque assim como você, eu consumo o que eu vendo, porque eu acredito no que eu vendo, e fez diferença comigo. Então, eu acredito no que eu vendo por minha própria causa, nem foi por conta do vizinho do lado de um cliente meu que eu atendi. Eu fiz uma cirurgia esse ano, em março. A minha apólice foi feita em agosto do ano passado, porque até então eu só tinha as apólices do banco, que eram aquelas tradicionais. Depois que eu conheci o seguro mais a fundo, né, que eu comecei a estudar sobre isso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma apólice para mim, pro meu marido, para minha mãe, né? Pro meu pai, para todo mundo que eu amo e que eu sei que se acontecer alguma coisa vai depender de mim. Eu falei, não, se acontecer alguma coisa com meu pai, eu que vou ter que suprir, então vou fazer a apólice pro meu pai também. Então, para todas as pessoas que estão à minha volta. E eu fiz essa apólice e eu fiz uma cirurgia. E 10 dias depois dessa cirurgia, eu fiz uma cirurgia de refluxo. Eu tive trombose na veia porta por conta da cirurgia. E eu fiquei 12 dias internada, fora o período de repouso, aquela coisa toda. Nossa. E hoje eu não sou mais seletista. Eu sou empreendedora, eu sou empresária, eu tenho a minha corretora. E se eu paro de trabalhar, consequentemente, eu também paro de ter renda. E o meu padrão de vida cai, enfim. Então, eu ativei... O primeiro sinistro que eu ativei foi da minha própria pólice. Exatamente. Entendi. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, que o amanhã pode ser tarde. Sim. Que o que compra uma pólice de seguro é a saúde. Então, hoje, eu não tenho mais a mesma saúde que eu tinha em 2023. E hoje, por exemplo, se eu quiser modificar as minhas apólices, eu não consigo. Já não consegue. É igual a mim. Eu não consigo já fazer nenhum tipo de aumento de capital, não consigo botar doenças graves na minha pólice, já não consigo fazer mais nada. Eu gravei há um tempo atrás, a gente gravou aqui no Márcio, sobre essa questão. Que eu falei com ele, eu falei, Márcio, o que a gente precisa para fazer um seguro de vida não é dinheiro. Ele falou, não é dinheiro, mas não tem que pagar. Eu falei, mas se não tiver saúde, você não faz seguro de vida. Então não adianta. Então você tem que ter essa preocupação, fazer a contratação antes de ter qualquer tipo de problema. Que é igual o carro, né? O cara às vezes te liga e fala assim, eu bati com o carro, tem jeito? Eu falei, tem, conserta e a gente faz o seguro. Exatamente. Então, mas infelizmente no seguro de vida não dá para consertar e fazer depois o seguro. E por que não se antecipar? Quem se antecipa tem poder. Eu costumo falar essa frase, né? Porque não e vai pagar mais barato, na realidade. Quanto mais jovem, né, a gente for, quanto mais saúde a gente tiver, né? Tudo isso influencia na tabela de preço. Sim. Então, além da cobertura de doença grave, tem a cobertura de cirurgias, que é uma cobertura bacana pra caramba. Às vezes a gente tá pensando que as cirurgias é uma cirurgia de emergência, mas às vezes você tá programando uma cirurgia, você é empresário, por exemplo. Você tá programando uma cirurgia que você não pode fazer, porque se você deixar de sair da sua loja, você sabe que vai impactar no seu faturamento. Você tendo a sua cobertura de cirurgia, você pode programar essa cirurgia. Você tem que cumprir um período de carência, obviamente, porque nenhuma seguradora vai deixar. Geralmente é 1 ano esse período de carência. Mas, poxa, você sabendo que você pode programar a sua cirurgia, né? Organizar a sua empresa, o seu orçamento, o seu faturamento, para que você possa fazer essa cirurgia em paz. Isso não traz tranquilidade, não traz segurança. Essa é uma das coberturas bacanas e que tem um preço, chega a ser, desculpa a palavra, ridículo. Eu falei no meu último podcast aqui que eu gravei, alguns cortes, né, que nós gravamos, eu falei muito sobre a questão da importância do seguro de vida e valor. Eu comparei, na realidade, um seguro de vida a uma pizza. E aí vieram no meu Instagram, né, colocar algumas coisas em relação... Pô, mas você não pode, porque uma pizza às vezes é caro, né, pra uma pessoa ou outra. Eu falo, cara, eu não tô vendendo nada, eu tô dando um exemplo de
a diferença, né? Às vezes você deixa de comprar uma pizza e consegue pagar um seguro de vida. Então, assim, a gente consegue, na consultoria, moldar o valor que o cara pode pagar, que a pessoa pode pagar. E a gente vai moldar as coberturas também. Se ele não tem condição de fazer todas as coberturas que a gente está oferecendo ali, que faça as mais importantes. Luiz, mas também tem o caso, né? Se ele acha caro investir na Na- pizza dele, É, você imagina o quanto é caro investir na doença dele, na doença dele, no exatamente. acidente dele, Sim. no imprevisto dele, né? Então, nós assim, a gente acaba, quando vai falar um pouco mais, né, dessa parte do seguro de vida, da proteção, a gente acaba, infelizmente, tendo que dar exemplos, né? sim, Então, eu dou o exemplo da claro. minha saúde, que foi algo que eu passei, não foi outra pessoa que passou. Eu sei a dor que eu senti, a angústia que eu tive, só eu sei. E o que eu faço, assim, aí eu dei um exemplo, assim, porque tem pessoas que não acreditam que nada possa acontecer. Aí eu falei, poxa, a gente teve um caso de uma professora em Vila Velha, sofreu Do um primeiro acidente, mundo, sofreu um perdeu as acidente de duas moto, pernas, perdeu as duas jovem. pernas. E aí eu acho Isso me assim, impactou muito o caso e dela. aí, cara, a gente sabe que essa pessoa hoje, ela vai ter que ter todo um aparato na casa dela para poder conseguir essa adaptação para ela conseguir viver bem. Então isso tudo custa. Luiz, eu tive uma cliente, desculpa até te interromper, mas tá ligado a Aham. isso. Ela era enfermeira obstetra e aconteceu um caso muito parecido com ela e que ela precisou ficar em cima de uma cadeira de rodas e é pro resto da vida. Uhum. E aí ela virou pra mim quando eu fui entregar o cheque pra ela e ela falou assim: Lais, o problema das pessoas é que elas acham que uma invalidez, né, um acidente como esse, é só ficar em cima de uma cadeira de rodas. Mas experimenta chegar na frente da sua cozinha e abrir o seu armário para poder pegar um copo. Pois Você é. não consegue. Pois é. Experimenta ir na frente do seu guarda-roupa, tentar tirar um cabide com a sua blusa. Você não consegue. Eu Pois é. preciso de dinheiro para adaptar a minha A casa casa. inteira, é isso. E hoje, assim, o custo mais ou menos de uma adaptação numa casa inteira gira em torno. Eu perguntei isso a um amigo que é engenheiro, depois desse acidente, né? Ele falou, cara, você vai gastar aí, uma pessoa gastaria aí na faixa de 300 mil reais. Pelo menos para Pelo fazer a menos. adaptação numa casa. Pelo menos. É quebrar porta, é botar porta mais larga, é marco, é porta, é tudo, adaptar a cozinha. Cara, é muito dinheiro. Fora a adaptação, muitas vezes um acidente nos traz uma emergência de tratamento, né? De uma Sim, fisioterapia, fisioterapia. de um E a médico gente mais sabe, especializado. e a gente sabe que a fisioterapia convencional, que é paga num plano de saúde, ela não vai resolver o problema de ninguém. Exato. Né? Essa hora, infelizmente, né? Falando o choquinho e o gelzinho que passa, isso aí não cura ninguém. Exato. Então vai precisar de um fisioterapeuta bom, de uma empresa, né, mais responsável para fazer, e isso demanda um custo muito alto. Exato. Então eu acho que isso aí a gente tem que estar preparado. E a forma de estar preparado é essa. Exato. É se E precaver. tem cliente meu, quando eu vou falar sobre a invalidez, Laísa, mas isso é muito difícil de acontecer comigo. E é exatamente por isso que é uma cobertura barata, tá? Ela é compatível à probabilidade. Com a Só dificuldade que, de acontecer. se acontecer, você tá resguardado. Isso aí. E ela é compatível com isso. E só linkando ao que você falou, que a gente costuma dar exemplos, né, aos clientes. E um exemplo que aconteceu comigo, além de mim, antes do que aconteceu comigo, e antes de eu virar corretora de seguros, foi com a minha mãe. Uhum. Minha mãe, que eu falo que é minha avó, né? A minha avó quem me criou. A minha mãe me teve muito nova, com 14 anos. Quem me criou foi a minha avó. E eu chamo ela de mãe, chamava ela de mãe, obviamente. Em 2021, ela teve Covid. Quem não teve Covid, né, gente? Na época, a pandemia foi um período bem difícil para todo mundo. Ela teve Covid. E tava bem, assim, tudo tranquilo, só que depois de 3 dias no hospital, não conseguindo respirar um pouco mais, o Covid foi tomando um pouco o pulmão, precisaram entubar, porque foi no início, tava entubando naquela época, todo mundo tava sendo entubado. Ela ficou entubada 48 dias, quando foi estubar, deu falta de oxigênio no cérebro, hipóxia, e atingiu o lado neurológico dela, todinho. Ela ficou nesse estágio, né, não posso nem dizer que é vegetativo, porque ela ficou acamada, mas não era vegetativo porque ela se movimentava bastante. Por 2 anos e 8 meses. Nossa. E ela gerava uma renda de 4 mil reais, que ela era pensionista da Vale do Rio Doce. Só que ela passou a gerar uma despesa, Luiz, de 18, todo mês. Não tinha ninguém preparado na minha casa para assumir uma despesa de 18 mil
dela todo mês. Ela tinha 62 anos, super jovem, ativa. Jovem. Jamais a gente iria imaginar que fosse passar por aquilo. E ninguém estava Muito preparado financeiramente para aquilo. Então eu fico pensando, cara, se eu tivesse conhecimento de que sobre isso antes, a gente não precisava estar passando por isso. É verdade. Não vou ser hipócrita também dizer, ela teria seguro se eu soubesse. Não é esse o ponto. Uhum. Mas o ponto é que existe um produto dentro do mercado financeiro que te ajuda a não passar pelo que eu passei, e a minha missão é conscientizar você, para que você não passe por isso. Não passe por isso. Porque a dor é muito grande. Pedir ajuda, fazer vaquinha online, gente, isso é horrível. Isso é horrível. Essa é a parte que eu acho que o nosso primeiro podcast gravado aqui, os meus primeiros cortes, eu falei sobre... Eu tava no Instagram e tinha visto, né, um cara tinha falecido, um cara de 30 anos tinha falecido, deixou a esposa, um bebê de 8 meses e uma criança de 4 Muito anos, triste. 6 anos, não sei. E aí os amigos estavam lá fazendo a vaquinha online. Aí eu falei, gente, será que, poxa, as pessoas têm que passar por isso, entendeu? De precisar fazer... Lógico, não é questão de vergonha, né? Você pedir ajuda, nem nada. Mas é questão de que se a pessoa... vamos dizer, a esposa dele eu acho que já não estava trabalhando. Mas, pô, o cara não se preocupar em falar assim, pô, se eu vier a faltar, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar minha mulher, meus filhos, eu vou deixar eles bem. Porque lá atrás, né, quando eu comecei a trabalhar com seguros em geral, vamos dizer assim, a gente ouvia muito aquela velha história do vou deixar o dinheiro pro Ricardão. Sim. Era esse pensamento que a gente tinha antes e ainda tem um pouco, né? Sim. Eu acredito que você já tenha escutado isso, né? Sim. E a gente fala, cara, deixa então o dinheiro pro Ricardão pra sua esposa viver bem. Seu filho viver bem e o Ricardão tratar ela bem. Que pelo menos não vai depender de um Ricardão pra bancar. Fora que eu também falo o seguinte, você tem um filho, aí a sua esposa tá com o Ricardão depois que você se foi, só que o seu filho vai pra faculdade, ele vai se formar. Quando ele estiver lá na frente levantando o canudo, você vai querer que ele agradeça ao Ricardão ou a você? Exatamente. Acaba com o ser humano quando você fala um negócio desse, porque ele reflete que não é sobre ele ou sobre o Ricardão. É sobre o filho dele, é sobre o futuro deles, um bem-estar, continuar com um padrão de vida, né? Tudo isso. Então eu acho que essa parte aí ela é muito, muito importante. Mas vamos lá, vamos continuar nas coberturas aí pro pessoal saber, né? Senão a gente vai. Uma coisa puxa a outra. Vamos nas coberturas, vai lá. Mas além da doença grave que a gente falou, das cirurgias, tem a cobertura de diária de internação hospitalar, que é uma excelente cobertura, porque a gente acha, Laís, eu tenho um plano de saúde, eu vou ficar internada, para que eu quero uma cobertura de diária de internação hospitalar? Pessoal, a cobertura de diária de internação hospitalar, ela funciona da seguinte forma. As despesas do hospital serão pagas pelo seu plano de saúde, se você tiver um plano de saúde, tá? Elas vão ser pagas lá. Você vai ficar internado, e o plano de saúde vai cumprir. Só que as suas contas de casa, sua água, sua luz, seu telefone, sua contabilidade, seu faturamento, tudo continua andando. E às vezes você vai ficar internado por 5 dias, mas você pode ficar internado por 13, por 15, por 20, por 25. E depois que você voltar, até você fazer essa roda girar de novo, leva tempo. Então é um período que fica ali travado, que uma cobertura como essa de diária de internação hospitalar pode suprir as suas despesas. Você vai receber uma diária pelo tempo que você ficar internado. Lembrando, não pode ser por nada de cirurgia estética, tá, gente? Eu quero fazer uma lipo aqui, vou fazer a lipo e vou ficar internado, vou fazer o seguro. Não pode, tá, gente? Tem que ser por acidente ou algum tipo de doença, tá? Ô, Laís, e ainda tem algumas seguradoras que têm ainda o Plus, né? Se tiver em UTI, né, paga até 3 vezes o valor da diária. Exatamente. Então tem esse plus. Tem esse plus Tem esse plus ainda, que se você recebe uma diária, se você ficar internado no quarto, mas caso aconteça de você ficar numa UTI, esse valor pode dobrar em algumas seguradoras ou triplicar. E essas coberturas também têm uma carência, gente. Tem algumas seguradoras que são 72 horas de carência. Isso. E outras que são 5 dias de carência. A carência maior eu acho que é em caso de doença, né? O caso de acidente, eu acho que não
Acidente nem tem carência, exato. Acidente não tem Doença, carência. você Tem. passa por essa franquia, né, que eles costumam falar. Isso. Mas é uma cobertura excelente. Eu mesma já precisei acionar 2 vezes esse ano por conta desse episódio meu da trombose. Eu precisei acionar no início do ano, precisei acionar recentemente. Fiquei em UTI 4 dias. Então, recebi o valor triplicado por conta disso. Eu quero que o pessoal entenda também que isso aí não é um valor para você ficar rico. Eu né, vou precisar e vou ficar rico com isso. Não, cara, não é para você ficar rico. Isso aí é para você conseguir, pelo momento que você ficou hospitalizado, é você conseguir pagar suas contas quando você voltar para casa. Ter tranquilidade. Você ter a tranquilidade para o médico vai falar lá que você vai ter que ficar mais 10 dias afastado, que a gente vai falar de outra cobertura depois. Então, você ter essa tranquilidade de você poder, né, se tratar bem, tranquilo, e tá recebendo. Não ficar pensando, nossa, meu Deus, quando eu voltar, o que eu vou fazer? Como é que vai ser meu faturamento? Não tem dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para fazer isso. Não, é para você ter tranquilidade de passar por esse momento que você está passando, que a gente não sabe, é um momento inesperado, mas você tem tranquilidade, sossego. Quando você tiver que voltar, as coisas vão estar redondinhas, né? Suas contas vão estar pagas. É para isso, é para trazer tranquilidade e segurança para você. Eu falo que... Aí a gente vai falar de uma outra cobertura agora, que eu falo que para mim é a cobertura mais importante que tem. Dite. Eu falo que a gente proteger a nossa renda, né? Principalmente você, profissional liberal, né? Você que depende de você mesmo para gerar a sua renda. Então eu falo que essa cobertura é a cobertura mais importante que tem. Para mim também. Fala dela, vai lá. Essa cobertura, gente, ela é chamada de diária de incapacidade temporária, famoso DIT. Essa cobertura é, caso aconteça algum tipo de imprevisto, com um acidente, alguma doença, que você precise se afastar por um período, seja por internação ou não, você pode estar em casa ou internado, não importa, a partir do momento que você tem um laudo do médico dizendo que você precisa estar afastado, você já recebe uma diária também de incapacidade, onde protege a sua renda. Ou seja, essa cobertura a gente faz um cálculo mediante a sua renda. Você precisa comprovar a renda, seja por extrato, imposto de renda, né? Ou contra-cheque, quem tem contra-cheque, e a gente faz baseada naquilo que você ganha, porque como o Luiz falou, não é pra gente ficar rico, né? O seguro é pra te... Em cima do que você ganha para pagar as suas contas, exatamente. No caso, né? Então é um seguro baseado na sua renda mesmo. Na sua renda de verdade. De verdade. Não é a renda futura, não. É a renda que você ganha hoje. Exato. Recebo 10 mil reais, nós vamos fazer um cálculo sobre os 10 mil reais e a gente vai fazer essa cobertura para que se você se afastar, você continue recebendo os seus 10 mil reais. Faça chuva, faça sol, você estando em casa ou não, você vai receber esse recurso. O exemplo que eu dei, que é o prático, né? Eu fiquei 4 dias no hospital, né? Quando eu tive meu problema de saúde, mas fiquei 90 em casa. E a seguradora me pagou meus 90 dias. Claro, sim. Mas e aí, pagou como? Cara, eu dei entrada na minha papelada toda que eu tinha que dar. E não deu... Vou te falar que não deu 7 dias, o dinheiro estava depositado integral na minha conta. Os 90 dias. Por lei, Luiz, nós temos 30 dias, né? Sim, a SUSEP nos dá 30 dias para pagar os sinistros. Sim. Mas a maioria, pessoal, dos sinistros que é muito rápido. É coisa de 7, 15, no máximo 20 dias, se for uma coisa muito... de muitos exames, algo muito assim... Mas aí chegou lá nos 90 dias, o médico deu mais 30. Dá a entrada, a seguradora vai pagar os mais 30. Então tem seguradora que dá 720 dias de diária. Então, assim, hoje eu acredito que a Laísa também trabalha com várias seguradoras, né? E a gente sempre vai fazer, né, a proposta em cima do que não do que é melhor para a gente, do que é melhor para você, cliente, né? Dentro da sua realidade, dentro do que você precisa em relação a coberturas. Então a gente vai estar fazendo a análise, né? Do cliente, do que você precisa e oferecendo a melhor condição aí da seguradora, a melhor seguradora. Exato, a análise do perfil é como a gente falou lá no início. Eu trabalho de forma personalizada, acredito que você também, extremamente sob medida e consultiva. Eu vou entender o que você precisa. De repente, você não precisa do DIT, mas você precisa do doença grave. Precisa não, todo mundo precisa, né? Mas assim, só para vocês entenderem que é um seguro completamente
personalizado mesmo, de acordo com a sua necessidade. Eu falo que o doença grave hoje é um basicão, né? Ele já entra para tudo. Outro, eu lembrei agora, Luiz, sobre a cobertura do DIT. O DIT também é muito indicado para quem não tem reserva financeira, tá, gente? E hoje a gente sabe que educação financeira é algo muito precário no Brasil e que a maioria das pessoas não tem educação financeira e a maioria das pessoas, infelizmente, não tem reserva. E o DIT é muito indicado nesses casos. Eu vou dar mais ainda, né, para esses casos. Vou dar um outro exemplo também, que às vezes a gente fala sobre o profissional liberal, e aí as pessoas, poxa, mas aí é só o profissional liberal, eu sou CLT, eu não posso ter esse seguro? Pode. Você CLT pode, mas aonde que eu me enquadro? Cara, se você for afastado, no caso aí de uma doença ou de um acidente, mais de 15 dias, você sabe que pelo INSS seu salário vai ser reduzido. Sim. Você não vai receber seu salário 100% integral, né? Sim. Então, esse seguro também é para você, para fazer o complemento do que você ganhava. Porque às vezes você era um vendedor, né? Dependia da venda, mas na sua carteira é assinado o valor, salário base, vamos dizer assim. De comércio. Então, de cara, você vai ficar faltando dinheiro aí para pagar suas contas. Então, esse seguro é para você também CLT. Não é só para o profissional liberal. Outro caso também, profissional liberal, CLT, você falou, e eu atendo muitas pessoas que são concursadas pela Receita Federal, funcionários públicos, que falam, eu já tenho um salário bacana, eu já tenho uma garantia aqui para o resto da minha vida, eu não preciso de seguro. Engana-se você. Por quê, pessoal? Geralmente quem é concursado, quem tem um teto de salário, né? Geralmente uma pessoa que concursada da Receita Federal ganha 20, 25 mil. Essas pessoas, Luiz, geralmente são extremamente alavancadas financeiramente. Por quê? Porque elas têm uma garantia de renda. Sim. Elas têm uma garantia de renda. Então, elas compram patrimônio, elas viajam, elas investem, só que elas não contam com o imprevisto, porque nunca pode acontecer com a gente, é só com o vizinho. E se acontece um imprevisto com essa pessoa, ela está alavancada financeiramente. Essa diferença, porque ela pode até continuar gerando renda, porque independente dela estar afastada ou não, a renda dela vai cair. Acaba recebendo. Só que ela passa a gerar despesa. Sim. Essa despesa, essa diferença de renda e despesa se encaixa altamente numa apólice de seguro. Sim. Entende? Então engana-se quem acha que tem uma renda garantida e que não precisa de seguro, porque se acontecer alguma coisa comigo, eu tô tranquilo. A gente antes estava comentando alguma coisa sobre questão de sucessão, né? A gente ouve ainda muitas pessoas falarem assim, eu vou fazer seguro de vida para quê? Eu tô deixando 10 apartamentos para minha família, eu tenho um monte de imóvel, para que eu quero um seguro de vida? Fala aí para ele, por que ele precisa de seguro de vida? Vai lá. Meus amores, para que um seguro de vida, né? A questão da sucessão, ela é muito importante até por uma questão de imposto. Poxa, você trabalhou sua vida inteira, você construiu um patrimônio pra caramba, quanto custa hoje fazer um inventário? Poxa, e isso porque a reforma tributária vai aumentar, vai aumentar, né? mais ainda agora, imposto sobre transição, né? Exato, então hoje no Estado do Espírito Santo a gente tem uma alíquota de 4,5%, mas para 2025, não sei, não lembro ainda se já foi aprovado ou não, mas tende a ir para 8% isso, e tudo você paga o ITCMD, que é o imposto, né? Então assim, você juntou tudo aquilo, teve esse patrimônio todo para poder deixar para quem você quiser, e na hora que você sai, né? Na hora que você sai de cena. Eu falo que não é só isso, né? E a importância na realidade, porque quando a pessoa principal da família, vamos dizer assim, né, vem a falecer, apesar dele ter deixado muito patrimônio, nada daquilo ali tem liquidez. Nada daquilo, não tem liquidez imediata. E aí vamos supor, eu tenho dinheiro na conta, beleza, vai estar bloqueado. Então, para tudo você precisa de um alvará. Alvará na justiça é tempo. Mas eu tenho holding familiar e a transferência de cotas. Então, Exatamente. São coisas, gente, dentro do mercado financeiro que se complementam. Hoje a gente precisa abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para o conhecimento. Nada mais é o que a gente está fazendo aqui hoje, nada mais é que levar conhecimento para vocês, para que de fato vocês tenham uma análise do todo, né? Do que vocês podem fazer. Uma holding é bacana? Cara, é essencial, né? A questão de se planejar, de ter o patrimônio legal, mas você não tem liquidez imediata. Uma ferramenta de seguro de vida, ela te traz economia financeira. Sim. É um complemento dessas ferramentas. Porque a liquidez, eu falo, né? Aquilo ali é um dinheiro imediato.
Você vai dar entrada, né? É o Vai dar primeiro entrada na dinheiro que seguradora e sei lá, vamos botar aí, 20 dias, o dinheiro vai estar na conta dos beneficiários. E é o dinheiro que vai usar para tudo, cara. É o cálculo que tem que ser feito para fazer o inventário, é o cálculo que tem que ser feito para sustentar a sua família até ela conseguir começar a vender imóvel, se for o caso, ou começar a liberar o dinheiro. Então, é o dinheiro mais rápido que a pessoa vai ter para poder estar movimentando, né, a vida dela. É o Porque primeiro a vida dinheiro que parou. chega na mesa. Exatamente. E eu até costumo brincar E com não o entra em exemplo... inventário, não entra em nada. Não entra em nada. Eu costumo brincar com o exemplo do Gugu, né? Que não tem como. É claro que é uma realidade altamente É um pouco diferente. Mas, assim, só para vocês entenderem, né? Que talvez fique melhor. O Gugu Liberato tinha uma pólice de seguro de vida Sim. imensa, né? De milhões, porque o patrimônio dele era de bilhões. Uhum. Só que ele tinha, né? Filhos, tinha uma esposa que não era legalizada e filho que não era reconhecido. Já foi alguns problemas extras, Alguns né? problemas desses. Com certeza ele tinha testamento, Sim. ele tinha holding, ele tinha todas essas ferramentas, inclusive um seguro de vida. Pergunta pra mim qual foi o primeiro dinheiro que chegou na mesa dos filhos dele. Se foi o da holding, se foi o do testamento, se foi o de qualquer outra ferramenta. Foi o do seguro de vida. Por quê? Porque é incontestável. Ele já deixou em vida os beneficiários. Então foi o primeiro dinheiro que chegou. E não tem nada que questionar, não tem nada. A seguradora vai pagar todo mundo que está ali relacionado e acabou. E de preferência, né? Vamos fazer o seguro de vida e nomear os beneficiários certinho. Quem a gente quer, né? Como beneficiário também, para não dar depois algum tipo de problema, né? Que eu acho que é melhor. E até uma questão também entrando pelo lado não só de bens, mas para o lado de sociedade, né? Às vezes a gente tem uma empresa que tem 5, 6 sócios, 7 sócios, e cada um desses sócios tem um perfil diferente. E quando a gente monta uma empresa, Luiz, a gente só pensa no sucesso dessa empresa, obviamente. A gente não está pensando na cláusula que tem no contrato social de falecimento de nenhum deles, concorda? A gente não pensa nisso. Não. Então, a gente precisa pensar sobre isso, sim, porque a única certeza que nós temos é que a gente vai falecer. E aí, você está preparado para dividir a sua empresa com a esposa de um dos seus sócios? Ou com um filho de um dos seus sócios que tem 16 anos, ou que tem 18 e que não sabe nada do que vocês construíram até hoje? Do que vocês fazem, né? Então, isso precisa também ser pensado e estruturado. Por isso que a gente bate muito na tecla sobre sucessão empresarial e patrimonial também. Sim, que é muito importante. Mais alguma coisa você acha que é importante aí da gente estar falando? Tem tantas coisas. Tanta coisa que a gente ficaria aqui, né? Eu ficaria aqui até amanhã falando, mas eu acho que a gente falou muito bem. A gente falou muito bem. Eu acho que a gente deu a explicação, vamos dizer assim, a parte mais importante a gente conseguiu, acredito que, transmitir. Eu convidei a Laisa, que é uma colega, né, de profissão. Algumas pessoas às vezes não vão entender, né? Pô, mas o cara vende seguro de vida, faz... Cara, eu na realidade... eu falo que o que a gente está buscando hoje é um pouco mais de informação no mercado do que é o seguro, né? Da importância do seguro de vida, da importância do seguro de renda, da importância de todos os seguros que tem dentro do pacote do seguro de vida. Então eu acho que esse tipo de bate-papo é para, na realidade, abrir a cabeça de todo mundo. Exato. Agradeço demais a você pela sua presença. Fala pro pessoal como te encontra aí nas redes sociais, onde te acha aí no Instagram, seu WhatsApp. Luiz, eu que agradeço. Eu acho que esse assunto, como você falou, é sensacional mesmo. A gente passar essa conscientização da gestão de risco como um todo, né? Que as pessoas só estão preocupadas em talvez alavancar patrimônio, em investir ou em trabalhar e esquece que a base desse bom planejamento financeiro precisa ser um seguro, né? Primeiro eu, depois o que eu estou construindo. E vocês me encontram no Instagram, no @Laisa, Laysa, Faller, com 2 L's, _. Lá tem o meu link com WhatsApp, e-mail, tudo certinho. Vocês conseguem me encontrar lá e nos acompanhem, porque assim como o Luiz, eu também faço vários posts de conscientização, de tira dúvidas, enfim. Obrigada. Muito legal. Gente, agradeço a vocês a participação aí. Se inscreva no canal, que sempre a gente vai estar colocando aí vídeos com mensagens importantes aí pro público, com vários tipos de assuntos. Não só a parte de seguro, foi a primeira vez que eu abordei o seguro no Seguro na Veia, e eu acho que a gente começou aí com o pé direito. Agradeço mais uma vez. Obrigado aí, pessoal.